Prezados irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, estamos aqui com mais uma oportunidade de estudo através do virtual e hoje nós vamos estudar o capítulo 8 do livro Agenda Cristã e o capítulo intitula-se Irmãos em Perigo. Então nós vamos ler o texto e em seguida vamos comentá-lo. É o texto de André Luiz e nós vamos lê-lo para depois fazer os comentários pertinentes. Então fala-nos André Luiz. Os que pretendem transformar o próximo de um dia para outro ao golpes verbais. Os que descobrem pareceres inteligentes e bons conselhos para todas as pessoas, distraídos dos problemas que lhes são próprios. Os que colocam a mente em outro mundo de maneira absoluta, sem atender os deveres do mundo em que respiram. Os que permanecem incessantemente preocupados em se defenderem. Os que fazem 10 projetos maravilhosos por dia, sem concretizar nenhum deles em 10 anos. Os que reconhecem a grandeza das verdades divinas, mas que jamais dispõem de tempo para cultivá-las em favor da própria iluminação. Os que adiam indefinidamente para amanhã o serviço da compreensão e do amor ao próximo. Os que se sentem senhores exclusivos de todos os trabalhos no campo da caridade, sem distribuir oportunidade de serviço aos outros. Os que declaram perdoar a ofensa, mas que nunca conseguem esquecer o mal. Os que encontram ensejo de se entediarem da vida. Bem, então, de acordo com André Luiz, as pessoas que agem dessa forma são irmãos em perigo. Qual o perigo que André Luiz está se referindo? É o perigo de quando essas pessoas desencarnarem, muitos desencarnam nessas condições, achando que estão muito bem espiritualmente, que vão para regiões elevadas. Então a pessoa chega lá do outro lado, o indivíduo desencarnado chega lá do outro lado da vida e vê que não é nada disso. Que muito pelo contrário, ele está em péssimas condições, né? E nós temos na literatura espírita um livro do Divaldo Franco intitulado Tormentos da Obsessão, que nos fala sobre uma instituição no mundo espiritual chamada Sanatório Esperança, que é uma instituição que recebe prioritariamente religiosos falidos. E tem o pavilhão dos espíritas que está lotado de espíritas falidos que desencarnaram achando que estavam muito bem espiritualmente e aí chega lá do outro lado e verifica que não estão. Então o perigo é a pessoa achar que está com a razão, que está agindo corretamente e que depois do desencarne vai ficar muito bem e não vai ter a guarida, o aval dos bons espíritos. Então vamos agora saber os porquês. Então ele fala aqui, os que pretendem transformar o próximo de um dia para outro. A gente sabe que cada pessoa está num determinado nível evolutivo. E nós temos que respeitar a opinião alheia e respeitar o nível de compreensão de cada um. Então, por exemplo, nós temos os nossos irmãos espiritualistas, os nossos irmãos evangélicos, os nossos irmãos umbandistas, os nossos irmãos católicos. Eles pensam diferente de nós espíritas. Eles não creem, por exemplo, na reencarnação. Então, quando a gente vai conversar com uma pessoa de um outro segmento religioso que tem ideias arraigadas, ideias cristalizadas, não adianta querer forçar o indivíduo ao entendimento que ele ainda não é capaz de absorver. Então não adianta querer impor a ele que ele tem que pensar de uma determinada maneira, porque não vai adiantar. E aí quando nós nos exaltamos, quando nós começamos a querer debater de forma agressiva, de forma desequilibrada, nós estamos em perigo, porque estamos cambiando, estamos indo para aquele rumo da intolerância religiosa, que é um rumo muito perigoso e que muitas pessoas atualmente estão caindo
nessa estrada. A gente vê que alguns companheiros de alguns segmentos mais radicais invadem as casas de umbanda, de candomblé, e quebra tudo, bate nas pessoas. Quer dizer, esse caminho é por quê? Porque a pessoa está em perigo, porque está fanatizada pelas suas ideias religiosas e está fanatizada pela intolerância. E lógico que quando a pessoa que age dessa forma desencarnar, ela terá que arcar com as responsabilidades das suas atitudes. Então nós espíritas, nós não podemos cair nessa armadilha. Nós temos que ter cuidado e em determinados momentos até é bom a gente nem conversar de religião. Quando a gente vê que a pessoa é muito arraigada, aí nem conversa de religião, não fala nada, deixa a pessoa pensar como quer e está tudo certo. O segundo item do Irmão em Perigo, o André Luiz fala assim: os que descobrem pareceres inteligentes e bons conselhos para todas as pessoas distrair dos seus problemas. Então tem alguns companheiros, e a gente às vezes até tem essa tendência também de querer dar conselho para todo mundo. Então quando a gente vê uma pessoa agindo erradamente, então a gente faz aquela questão, né, de sentar com o indivíduo, falar: olha, você está errado, você está indo por um caminho ruim. Mas às vezes nós também estamos errando em muita coisa e nós não percebemos. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa atitude, porque, claro, se você está vendo uma pessoa fazer algo que você pode ajudar, que você pode aconselhar, pode dar o apoio, é claro que você deve fazê-lo, mas tem que ter cuidado de como vai fazer, né? Então não é você só querer estar preocupado com o que o outro está fazendo, mas não fazer uma análise das suas atitudes, daquilo que você está vivenciando, porque muitas vezes você está até errando mais e está pensando que está muito bem e não está, né? Por exemplo, a gente vê a grande dificuldade que nós temos em relação à afabilidade e à doçura com os familiares. Então, às vezes a gente fora de casa, nós somos pessoas educadas, maravilhosas, tranquilas. Na casa espírita a gente beija todo mundo, chama todo mundo de irmão, e em casa somos tiranos domésticos. Não temos a mesma tranquilidade ou afabilidade com os nossos familiares. Então a gente tem duas atitudes, uma atitude fora de casa e uma atitude dentro de casa. E aí quando vê alguém fazendo alguma coisa equivocada, você vai lá dar conselho, falar e alertar, quando você mesmo está errado. Então também é outro alerta de André Luiz, para a gente ter cuidado no julgar, né? É claro que é o que eu estou falando, você está vendo um amigo teu fazer uma coisa equivocada, claro que você pode chegar para ele e conversar, mas cuidado no julgamento, cuidado. Olha, poxa, como é que pode fulano, né, com tantos anos de espiritismo fazer isso? Será que você já não fez alguma coisa semelhante ou pior do que aquele companheiro? Então nós temos que ter esse cuidado para não ter julgamentos indevidos, né? Continuando aqui. Os que colocam a mente em outro mundo de maneira absoluta, sem atender aos deveres do mundo em que respiram. Então tem alguns espíritas que se radicalizam nas suas convicções e que ficam querendo morrer, né? Querendo morrer do ponto de vista orgânico, né? Tô doido para ir lá para o mundo espiritual, porque esse mundo aqui tá muito ruim, eu não suporto esse mundo. Esse mundo só tem gente que é desequilibrada, pessoas equivocadas. Esse momento de transição está muito difícil, eu estou querendo ir para um local melhor. Então isso também a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que aprender a viver no mundo sem ser do mundo, né? Não adianta você querer ficar pedindo para desencarnar logo, pensando que você está muito bem, e aí chega lá do outro lado você vê que você não está bem, porque você ainda tinha muita coisa para fazer aqui no plano terreno e negligenciou dos seus deveres, e vai chegar lá como alguém que está em débito. Então é melhor nós termos tranquilidade. A gente está vendo que o mundo está passando por um momento muito difícil,
né? Uma transição muito complexa, uma mudança de paradigmas muito acentuada, mas nós temos que viver nesse momento e colaborar da melhor maneira possível, principalmente com o nosso exemplo. Então, por exemplo, a gente teve aí agora, essa semana, aquele rapaz que assassinou, né, a sua professora, uma senhora. Ele, lógico que merece, ele precisa de cuidados, ele precisa de tratamento, ele precisa de justiça, né? Porque ele agiu erradamente, até para servir de exemplo para que outros alunos não ajam da mesma maneira, mas sempre nós temos que procurar ter a medida da misericórdia. É um rapaz doente, é um rapaz que está debilitado emocionalmente. Lógico que não justifica, não estou aqui justificando o que ele fez, mas nós sempre temos, ao ver essas situações complexas que ocorrem, nós sempre temos que ter medida da misericórdia, né? Então, vamos orar pelo rapaz, vamos orar pela professora, para que ela fique tranquila, ela seja acolhida pelos bons espíritos, mas oremos também pelo agressor, oremos também pela família desse rapaz, que não percebeu, pelo que está sendo dito nos jornais, não percebeu a gravidade do desequilíbrio psicológico do companheiro, né? Então oremos por ele, que praticamente estragou a vida dele nessa encarnação. Vai ficar preso, vai ficar estigmatizado. Quando tiver que recomeçar a sua vida, vai ter muita dificuldade, que aí ninguém vai querer ficar perto dele, vai dizer que ele é doente, é um monstro, enfim, aqueles rótulos, né, que a sociedade usa. Ninguém vai acreditar que ele se arrependeu. Vai logo falar, esse daí, eu não dou emprego para esse camarada aqui no meu estabelecimento porque ele é perturbado, é psicopata, enfim. Aí o rapaz, coitado, estragou a vida dele. Em 1 minuto ele estragou a vida dele, né? Então, e tem muita gente que está indo por esse caminho, né, de agir dessa forma. Então nós temos que ter misericórdia dessas pessoas. Não é que você vai dizer que eles estão certos no que eles estão fazendo, mas é a medida da misericórdia, de também orar por eles para que eles se recuperem, né? E não ficar, eu quero morrer logo, porque o mundo está ruim, porque tá difícil. Não, a gente tem que procurar aproveitar ao máximo e da melhor maneira o tempo que estivermos aqui. Outra colocação que André Luiz fala que a pessoa está em perigo. Os que permanecem incessantemente preocupados em se defenderem. Então também é aqueles indivíduos que não reconhecem suas limitações, que não reconhecem as suas dificuldades. Quando alguém fala alguma coisa, a pessoa vem logo se defender. Não, eu fiz isso que eu estava nervoso, eu fiz isso que eu estou passando por um momento difícil, eu não sou espírito evoluído, eu não sou Chico Xavier, então a pessoa vai logo se defendendo. Então, raramente a pessoa admite as suas limitações. Então, isso é preocupante, porque quem fica se defendendo e passando pano, né, como se diz vulgarmente, nas suas deficiências, não cresce espiritualmente. A pessoa não admite as suas problemáticas e aí não avança, porque fica achando tudo que faz errado. Não, peraí, eu fiz isso também, mas naquele dia também eu estava muito nervoso e estou passando por um momento muito difícil e tal, e aí fica sempre arranjando uma desculpa e com isso não cresce. Os que fazem projetos maravilhosos por dia, os que fazem 10 projetos maravilhosos por dia sem concretizar nenhum deles. Ou seja, também é aquela pessoa que tem muitas boas ideias, tem muitas, dá muita sugestão. Isso acontece muito na casa espírita, né? Às vezes você tem companheiros que chegam na casa, aí começa a criticar a casa, né? Lá na nossa casa a gente teve muito essa situação em alguns momentos, né? A pessoa chegou lá, ficou um tempo lá frequentando, acabou, começou a botar defeito no centro. Porque o presidente é assim, que a diretoria é assado, que não sei o quê. Aí quando você chega para a pessoa falar assim, fulano, então vamos fazer o seguinte, você vai assumir uma tarefa aqui para você que tem tantas boas ideias,
Você vai assumir essa tarefa aqui para você tentar consertar essa parte aí que você está falando. Não, eu não posso, eu estou muito ocupado, eu tenho muito trabalho, eu tenho um problema na família, eu não posso. Agora, você devia, entendeu? Aí é fácil. Você fica dando ideia para os outros, mas na hora, o que você está fazendo para melhorar as atividades da casa? E na vida pessoal é a mesma coisa. Aquela pessoa, às vezes, que tem muitas boas ideias, eu sou um empreendedor, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou montar uma empresa, aí daqui a pouco já está com outro projeto. Não deu, aquele ali não deu certo não, eu vou ver uma outra coisa, aí fica sempre procurando algo e não concretiza nada, não faz nada de concreto. Chega no mundo espiritual em perigo, ou seja, chega no mundo espiritual sem ter realizado a sua proposta reencarnatória, que às vezes era muito simples, bastava ele fazer alguma coisa de mudanças simples e a pessoa não fez nada, não fez nem o básico que a pessoa fez. Então são irmãos em perigo porque não se propõe a caminhar na senda evolutiva, ficar sempre procurando uma desculpa. Outro que está em perigo também, de acordo com André Luiz, os que reconhecem a grandeza das verdades, mas não se dispõem a cultivá-las. Muito comum também, né? Pessoa, não, olha, o espiritismo é muito bom, olha, é uma doutrina maravilhosa. Aí a gente perguntou, você está fazendo a tua reforma íntima? Ah, não, isso aí deixa para outra encarnação, porque eu não vou conseguir. Você já perdoou o seu oponente? Não vou perdoar não vou perdoar não, é ali só na próxima. Então a pessoa fica adiando tudo para a próxima. E aí também está em perigo porque na próxima vai ter mais dificuldade. Quantas pessoas que são médios, né? A gente vê às vezes na casa espírita pessoas que chegam, que você nota que a pessoa tem a faculdade mediúnica, mas a pessoa não quer trabalhar em nada. Né? Ah, não posso, eu não tenho tempo e é muita responsabilidade, a pessoa não quer. Aí daqui a pouco desencarna, chega lá do outro lado e fala, meu irmão, você era médium, por que você não trabalhou? Ah, não tive tempo e tal. Aí está em perigo, porque aí na outra, se fizer alguma atividade, vai ter mais dificuldade para fazer. Os que adiam indefinidamente para amanhã um serviço de compreensão e amor ao próximo. Também é aquela mesma linha, né? A pessoa fala, não, eu não perdoo, eu esqueci, mas não perdoei. E aí a pessoa não... Com todo mundo, o indivíduo ele quer que as pessoas o compreendam, aceitem ele como ele é, mas ele não, a recíproca não é verdadeira. Quando é com o outro, ele não quer ter a mesma boa vontade, a mesma tranquilidade. Então, isso é muito bom pro fulano, é igual quando tem a página, né, que a pessoa tira a página, cai uma página assim chamando a atenção para alguma coisa. Ah, pena que fulano não está aqui, que essa página aqui é para ele. Não, a página é para a gente mesmo. Por exemplo, essa página aqui é para mim também. Eu tenho que refletir se eu não estou agindo de alguma maneira igual que o André Luiz está alertando aqui, né? Porque às vezes quem fala é o primeiro que ouve e é aquele que mais necessita, o mais necessitado. Não é aquele que é mais evoluído. Então, quem está fazendo a análise, né, da doutrinária é o mais necessitado, o mais comprometido. Então, isso aqui é para mim, não é para vocês que estão me ouvindo, é para mim. Eu estou apenas compartilhando algumas nuances doutrinárias, mas eu sei que esse estudo aqui é para mim. Eu tenho que verificar com tranquilidade, ver o que eu estou fazendo aqui de errado, para não ficar em perigo, para não chegar lá no mundo espiritual e ter grandes decepções. Os que se sentem senhores exclusivos de todos os trabalhos sem distribuir oportunidade. Então, quer dizer, aquela pessoa centralizadora, pessoa que quer, não, deixa isso aqui não, deixa que eu faço. Não, fulano, eu quero te ajudar. Não precisa. E estou falando isso a nível de casa espírita, né? Às vezes aquela pessoa que é centralizadora, que está naquele cargo há muito tempo e reclama, eu estou muito cansado, eu já estou aqui há muito tempo, ninguém me ajuda. Aí quando aparece alguém, não, você não. Não, deixa que eu faço, você ainda não tem experiência. Então, é a pessoa que não dá oportunidade a ninguém. Reclama que está sobrecarregado, reclama que tem pouco trabalhador, mas quando tem, não quer. E finalizando,
os que declaram perdão à ofensa e não conseguem esquecer o mal, e os que encontram ensejo de se entediarem da vida. Então, meus irmãos, também essa coisa de falar assim, eu não aguento mais a minha vida. Aí a pessoa cai numa depressão, cai numa situação até de suicídio indireto ou direto, né? Porque aí a pessoa às vezes começa a usar medicamentos. Vou tomar um calmante porque eu estou muito tenso e estou precisando de um calmante. Aí acaba ficando viciado em determinados medicamentos. Ou então, não, eu vou tomar uma dosezinha aqui diária de bebida porque eu estou muito nervoso, estou precisando. Aí começa a tomar uma dose, daqui a pouco está bebendo compulsivamente. Enfim, são muitos caminhos, né, da pessoa que se diz entediada da vida. Então também o cuidado para a gente não perder o bom ânimo e a vontade de viver. Era isso que a gente ia conversar com vocês no dia de hoje. Até a próxima. Que Jesus nos abençoe.